6 de setembro de 2023, Ceará. Ele fazia a vez de viúvo de Caiane Bezerra, que havia sido morta dias antes no que parecia ser um latrocínio. Mas quando o marido inconsolável foi preso, a trama foi descoberta. Leonardo Nascimento, o marido, queria o fim da esposa apenas pelo seguro de vida. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Desde que você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a doutora Fernanda, que é assistente de acusação, ou seja, a advogada ligada à família da vítima, de um caso que marcou bastante o Nordeste brasileiro em 2023, quando uma mulher é morta por R$ 50, envolvendo família, envolvendo marido, e tudo sempre que se pergunta por que esse crime acontece. Mas quem vai conversar comigo é a doutora Fernanda, que está via família desde o início do processo, doutora Fernanda? Da família da Caiane, né? Da Da Caiane, vítima. sim. Eu soube, né, do caso, foi um caso amplamente divulgado aqui no estado do Ceará, foi na região metropolitana de Fortaleza, então foi um caso muito triste, né, que a princípio foi investigado como sendo um possível latrocínio, e que com as investigações, né, foram se aprofundando, né, um excelente trabalho, inclusive, da Polícia Civil do estado do Ceará, e chegaram aos executores, e com as entrevistas, interrogatórios, foi descoberta a participação, né, do caso do Leonardo, né, que era então esposo da Caiane. Eu me lembro que a gente fez, aqui no canal você encontra uma live logo no momento que tudo acontece, que eu fiz com a Rosângela Monteiro, e também tem a entrevista que eu fiz já com a mãe e com a irmã da Caiane, que estão ainda bastante abaladas. O crime é de 2023, essa entrevista foi feita em 2025, e é aquela sensação que se tem do eterno tempo diferente de vida de quem vive um crime, né? Um dia, para mim, passa mais rápido que para elas, uma vez que cada dia vivido é um dia menos de julgamento. A gente vai entrar nesse assunto, que o caso ainda não foi a júri popular. Mas, para eu entender melhor, eu não quis conversar com elas sobre a dinâmica do crime, sobre partes mais técnicas, até em respeito às duas, porque tem que entrar em elementos muito delicados, e para um familiar, muitas vezes, entrar no quarto da morte é reviver toda a tristeza que está vivendo à flor da pele. Então, doutora Fernanda, eu queria conhecer esse caso mais tecnicamente com você. Para começar, vamos começar entendendo as personagens envolvidas, principalmente a vítima, partindo dela, para a gente conseguir entender todo o resto. Quem era a Caiane? Como ela era? Qual era a história dela? Quantos anos ela tinha? Como que ela conheceu o Leonardo, que vem a ser o acusado da polícia como o mandante de tudo? Queria entender esse caso através dessa parte mais técnica, por favor. Pois não, Beto. Beto, a Caiane, infelizmente eu não a conheci com vida, né? Logo no início do caso, né, quando houve a grande repercussão na mídia, uma grande amiga minha, que inclusive é madrinha da minha filha, por coincidência, era do EJC da nossa paróquia, e a Brenda era do grupo dela, lá do círculo, né? Então, a A Brenda, irmã Brenda, da irmã, Caiane, né? Irmã da Caiane. então, essa minha comadre me procurou, que a família estava muito perdida, muito desesperada, primeiro com o acontecido e depois quando veio a prisão, né? A Caiane, a data do acontecido foi dia 26 de agosto de 2023, e o Leonardo é preso no dia 5 de setembro de 2023. Então, a gente teve uma janela aí de aproximadamente 10 dias. E nesses 10 dias, essa família passou por muitas dores e por muitos lutos, porque hoje em dia a gente sabe que com as mídias sociais, esses casos são amplamente divulgados, e tem os comentários, né, em cada reportagem, e
as pessoas começaram a falar, né, nos comentários, a especular por que que foi a mulher, né, que morreu, por que que não aconteceu nada com o marido, como foi essa dinâmica. Então começou esse zum, zum, zum nas redes sociais, e a família da Caiane, ela era muito apegada ao Leonardo, né? A dona Luciana, que é a mãe da Caiane, ela tinha o Leonardo como um filho. Ela é mãe de 4 filhas, né, mulheres, ela criou essas meninas só, ela é divorciada. Então, o Leonardo, ele veio como um amparo, né, para elas. A Brenda em si, que é a mais nova, ela era muito apegada. O Leonardo, ela tinha ele como uma figura paterna, inclusive. Então, com a prisão do Leonardo, que foi assim, uma prisão bem abrupta, que inclusive ele estava na casa dela, né, quando acontece a prisão, então veio um segundo luto, né? Porque veio vinha essa mídia com essa cobrança, a gente via a família defendendo em comentários de internet, enfim. E quando veio a prisão, o mundo delas caiu novamente, né? Eu pude acompanhar, eu tive com elas, Beto, pela primeira vez, inclusive no feriado de 7 de setembro. Eu fui na casa da dona Luciana, encontrei uma família totalmente destruída, perdida. Eu acompanho o seu programa, eu sou assinante, né? E eu vejo assim que você dá uma importância grande, né, à assistência de acusação. E a gente sabe que é um elo muito grande entre a família, a polícia, entre a família e o Ministério Público, entre a família e o próprio judiciário, porque são pessoas que normalmente não entendem. Elas, principalmente, nunca tinham pisado na delegacia. E quem estava fazendo esse link entre o que estava sendo investigado e o que chegava até elas era ele. Era o Então, ele Leonardo, filtrava né? Ele que ficou à bastante, frente. isso, ele filtrava bastante as informações. A tia, uma irmã queria ir na delegacia, ele não deixava, ele dizia que não era necessário, que não adiantava a família estar em delegacia. Então, ele que fez, né, esse primeiro link, né, da família. É o que você está me E contando, é algo que eu reparo, que isso é muito recorrente. Tony Flor, por exemplo, também é um caso onde a mulher que era autora e ela ficava à frente de tudo para fazer, olha, estou lutando pela justiça pelo meu marido, mas na verdade o que ela queria era ter acesso ao quanto que a investigação tinha avançado e já tinha descoberto que ela estava por trás de tudo. Isso era isso que acontece ele fazia. muitas vezes, né? E o que você Era está isso me que ele dizendo é que o Leonardo conseguiu organizar a família em torno do luto e ele que falava com a polícia, que mal sabia ele que estava sendo investigado por ela. Mas também ele queria Exatamente. saber, né? Até onde ele já tinha conseguido o crime perfeito. Exatamente. Eu acho que o Leonardo tomou um susto muito grande, porque ele achava realmente que teria sido um crime perfeito, mas ele não contava, Beto, com a polícia, com a grande investigação que foi feita. Ele não contava, né, que hoje em dia a gente tem câmeras de segurança, né, que ele se preocupou muito com as câmeras da rua, né? A dele está desligada, ele sabia que a dos vizinhos do lado não estavam funcionando, que só tinha uma câmera no final da rua e que essa câmera lá era muito escuro, então ele inclusive informa isso, né, para os comparsas, que as câmeras que não se preocupassem com filmagem, só que tinha câmeras nas ruas laterais, né? Aqui no Ceará a gente tem o Espia, né, que é um sistema de monitoramento do Estado, né, que hoje em dia qualquer carro que esteja circulando em grandes rodovias, nas ruas de Fortaleza ou aqui na região metropolitana, tudo é filmado. Então, ele não contava com isso. Então, e eles foram presos, Beto, ainda em flagrante, porque a polícia não parou as investigações. A Caiane morre no dia 26, a investigação foi itinerante, não parou um minuto. Então, assim, foi 24, saía uma turma, entrava outra. Então, no dia 29 foram presos os dois. A Tanto, gente já né? está entrando no crime, eu só queria antes Sim, sim, conhecer foi, uma coisa antes, desculpa te cortar. sem problema. A Caiane e o Leonardo eram casados há quanto tempo? Assim, a Caiane era casada há 11 anos com o Leonardo. Eles tinham uma coisa em comum. Os dois eram formados aqui pela Universidade Federal do Estado do Ceará, no curso de letras. A Caiane, letras espanhol, e o Leonardo, letras inglês.
Então, o Leonardo, ele era coordenador de um curso de línguas aqui do estado, né? Uma franquia. E a Caiane começou a dar aula de espanhol nesse curso. Então, daí eles se conheceram, começaram um namoro, veio o noivado e veio o casamento. Isso Tudo lá de uma forma. 2010, 2011. Isso. Tinha creio que casaram, Beto, em 2012, que 2023 faziam 11 11 anos anos, de né? dados. E Certo? eles tinham uma boa relação. Como era a relação dos dois? Bom, Beto, isso eu me preocupei bastante, né? Entrevistar tantos familiares como os amigos próximos, de saber como era essa relação. E nessa questão, Beto, eu até fiquei surpresa porque todo mundo falava que era um casal modelo. Era um casal que não tinha, não, nunca se ouviu falar de agressão, nem física, nem verbal, se respeitavam, nunca houve nenhum boato de traição, de nada que envolvesse os dois. Eles tinham uma vida tranquila, os dois, ele concursado aqui no estado do Ceará, professor, lotado em um cargo na Secretaria de Educação, e a Caiane, no começo do relacionamento, né, como eu te falei, ela era formada em letras, então ela ministrava, ela era professora de algumas escolas particulares, inclusive de uma das grandes escolas aqui, né, do estado, e ela, de uns anos para trás, eu creio que uns 6, 7 anos atrás, antes do falecimento dela, ela quis fazer o curso de contabilidade, ela quis mudar a carreira dela. Ela era uma menina que ela tinha muita garra, ela era muito inteligente, muito organizada, e ela fez faculdade de contabilidade e mudou totalmente a carreira dela. Quando a Caiane se formou, salvo engano, Beto, até na época de estágio, ela conseguiu estagiar num dos maiores grupos aqui do estado do Ceará, que é o Grupo Edson Queiroz, e ela já ficou contratada como contadora. E ela começou uma carreira brilhante como contadora desse grupo, tanto que foi convidada poucos meses antes da morte para trabalhar em outra empresa também em ascensão aqui, de internet, né? Internet a cabo. Então, ela saiu do grupo Edson Queiroz para ir para um cargo maior e para ganhar um salário maior, coordenando a equipe de contabilidade dessa empresa. Ou seja, ela estava em Então, ascensão e profissional. ela estava em ascensão e ela não queria parar por aí. Ela era formada em letras, ela era formada em contabilidade, ela era especialista e ela estava finalizando um mestrado no Uruguai, onde ela já tinha cursado todas as disciplinas, faltava só ela defender a tese. Né? Então, por quê? Porque ela queria fazer concurso para ser professora da IFCE, da própria UFC. Então, a Caiane, ela tinha planos de ascensão. Ela era muito Financeiramente, focada. era ela que dominava a família, até mesmo com a família dela, né? Pelo que a mãe dela me conta, o Com apartamento que toda a mãe mora foi ela que certeza. comprou, foi a Caiane que comprou. Ela já estava com uma casa com piscina que ela construiu. Então, estava começando a ter um desnivelamento profissional entre os dois. Uma vez que o Leonardo chegou a ser chefe dela, e ela Isso. passou a ser o que não tem problema nenhum, isso daí. Não, É só uma questão. É porque eu penso até que ponto o machismo pode ter sido uma das partes de uma equação, de um componente de morte futura. o Leonardo, eu até fiz uns levantamentos, né, mais atuais. O Leonardo, ele exercia um cargo comissionado, né, dentro da SEDUC. Então, assim, ele também, apesar de ser professor, né, o concurso, ele recebia uma gratificação boa, né? A gente, pelo portal da transparência do Estado, a gente consegue ver, ele é concursado desde 2010. Então, assim, ele também tinha um bom salário. Né? Se você pegar o último salário do Leonardo, em agosto de 2023, era em torno de R$ 8.500. Mas Óbvio que tinha os descontos que ele tinha, ele tinha um descontrole, né? Que aí depois a gente vai entrar vai nessa entrar parte, também no que jogo, tudo. tinha esses consignados, né? Jogo não, empréstimos, desculpa. Empréstimos, né? Ele tinha essa questão desses empréstimos consignados, que aí detinha, né, uma parte do valor do salário, mas mesmo assim, um casal, né, que não tem filhos,
né? São só os dois. Cada um tinha seu carro, como você mesmo falou, moravam numa casa muito boa. O município de Aquiraz é um município que está em crescimento aqui no estado, é onde você encontra o Beach Park, é onde você encontra os grandes resorts do estado, se encontram no município de Aquiraz. Então, assim, é um município em ascensão e ela morava muito bem. A casa eles reformaram, fizeram uma suíte com closet, fizeram a área da piscina, fizeram um deck com a área gourmet. Então, assim, era muito bonitinha a casa dela, era muito zelosa. Tinha jardim, tanto, né, que a questão de ele estar aguando a planta, né, porque realmente tinha um jardim lá. E eu não sei se o desnível era tão grande nesse sentido. O que eu posso te dizer é que ela era uma mulher extremamente organizada. E ele, né, com é, os interrogatórios, quando o processo começou a andar, que a gente começou a escutar as testemunhas, a gente viu que ele era totalmente, ela era organizada e ele era totalmente Desorganizado. desorganizado É que quando financeiramente. eu digo o desnível, não é só o financeiro, o valor que se ganha no fim do mês. É uma questão de uma evolução profissional constante. Isso sim. Ela fez uma faculdade, ela fez outra faculdade, ela mudou de carreira, ela já foi contratada, ela está fazendo mestrado. Eles podiam até financeiramente estarem aqui, mas ela naturalmente ia fazer isso, uma vez que ela estava em constante fermentação intelectual, profissional. E o Ele engraçado, paralisado dentro de um é, concurso que ele não, fez, ok. É o que eu e o quero dizer assim. engraçado, E ela subindo, né? o interessante é que ela queria também que ele fizesse. Tanto que Ela ela, estimulava ele, é isso? até onde eu soube, né, através da família, ele estava fazendo uma pós-graduação, ela queria que ele fizesse mestrado, porque quando você é concursado e que você tem esses títulos, né, como professor, Sim. o seu salário aumenta bastante, né? Então ela sempre ficava, pelo que eu entendi, né? Vamos, Leonardo, vamos fazer. E ele era mais arrastado, tinha que fazer o TCC, tinha que fazer isso, ele, né, ele empacava ali e ela ficava, embora, para melhorar o salário, ela tinha esse quê do crescimento, era um objetivo de vida dela, Beto. Indo para frente e voltando para trás. Depois do crime, acredito que o celular dele tenha sido periciado, o notebook. Não foi periciado o celular Não, dele? Beto, o que é que aconteceu? É, o Leonardo, ele tem uma coisa, ele é muito inteligente. E essa parte de tecnologia, ele entende muito. No depoimento dele, que ele prestou alguns depoimentos, na delegacia. No primeiro deles, ele afirma, né, que os ladrões, né, no caso, pegaram o celular dele, que à época era um iPhone 11, e o da Caiane era um iPhone 14. E que os ladrões pediram o iCloud dele, pediram a senha e resetaram o celular. Além de resetar, eles levaram o aparelho. E tanto o aparelho do Leonardo como o da Caiane não foram recuperados pela Não polícia. tivemos nada. É porque o Foram que eu digo encontrados. é que eu digo o seguinte, que se tivessem sido, o que teria ali de elementos para entender como era a Isso, relação dos dois. Então, uma isso. outra pergunta maior que é o seguinte, olhando para frente e voltando para trás. Depois do crime, muitas vezes a gente consegue descobrir histórias que não eram de conhecimento público, às vezes nem dentro da própria família. Depois da morte da Caiane, alguém relata brigas, porque assim é impressionante como todo mundo que fala desse caso, não existia nada que apontasse o que ia acontecer. E nem depois você, realmente eu lembro dela chorando, ou alguém no trabalho falando, ela estava triste, agora eu entendo. Não teve nada disso. Bom, teve uma amiga dela, que mora, inclusive, salvo engano, Beto, na Suíça, que era a melhor amiga dela, que tinha vindo passar as férias, né, que antecederam a morte da Caiane, aqui numa praia do Ceará, e que eles foram passar esse fim de semana lá. Ela disse só que achou a Caiane um pouco triste, assim, Mas não muito animada, mas nada demais. Eu entrevistei os vizinhos, que foram também, né, foram quem foram acionados, né, no caso, quando o Leonardo começou a bater e gritar, e assim, no depoimento deles, né, que eles foram testemunhas,
A gente perguntou bastante, né, se eles já ouviram, porque como eram casas bem próximas, às vezes é uma discussão, né, tem um destemperamento, uma fala mais alta, um grito, alguma coisa, e o que eles me relatavam, que era a única coisa que eles viam que tinha, assim, algo que gerava algum conflito, era a questão dos afazeres domésticos, que a Caiane tipo, pedia para ele fazer uma coisa, ele não fazia, não passou disso, Beto, Tá? não Impressionante passou. essa história. É porque geralmente você É, consegue. Esse caso não tem isso. realmente nenhuma cicatriz É, anterior. não, Aí, não tem. então eles estavam bem, a família da Caiane via no Leonardo, a mãe via um filho, a Brenda via um Isso. pai, estava tudo certo. O que que acontece naquele 26 de agosto de 2023? Bom, Beto, o que a gente sabe, né, do crime, foi o que a polícia divulgou e que depois foi apurado, né, durante a instrução criminal. Em tese, né, o que a câmera também capturou. Leonardo chega em casa com a Caiane, tinham passado o dia fazendo compras, porque eles tinham uma viagem programada para a Europa, 2 meses depois, né, seria em outubro, né, ela morre em agosto. E nesse emprego novo, a Caiane ela estava fazendo um treinamento aqui no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, se eu não me engano era Mossoró. E ela ia passar a semana nesse treinamento. Então ela foi comprar algumas coisas para levar para essa viagem. Ela ia ficar tipo um Airbnb, aí tinha que levar lençol, enfim. Então eles foram para o shopping, compraram, passaram um dia, né, fazendo compras. Aí passaram numa grande loja aqui também do estado e compraram malas, que seriam, inclusive, já tanto para ela levar para essa viagem de treinamento como para essa viagem da Europa. Foi dito, né, por ele, inclusive, que foram compradas 4 malas, e ele chega em casa, né, eles tinham saído no carro da Caiane, o carro dele tinha ficado do lado de fora da casa, inclusive com os faróis ligados, que depois você vai entender essa dinâmica dos faróis ligados. Sim. Ele chega em casa, ele coloca, deixa o carro da Caiane fora, não, coloca o carro da Caiane dentro e resolve ir no supermercado, que ele tinha acabado de sair de um shopping, para comprar algo para fazer para a janta, assim, ele na rua. Pega o carro dele, que já é a Pajero, né? E ele vai para esse shopping Brisa, onde tem um supermercado lá, supermercado Pinheiro. Aí as filmagens mostram que ele entra no supermercado, ele faz ali alguma compra, ele sai, ele chega no carro dele, ele liga o carro, depois ele desce, abre o capô do carro, e é quando chegam os dois comparsas, né, que é o Adriano e o menor de idade. E ali eles passam, Beto, 11 minutos conversando com esse capô do carro aberto, né? Depois desses 11 minutos, o Leonardo sai, se dirige até a casa dele, coloca o carro dele na frente, coloca o carro da Caiane atrás, que a garagem deles não era um carro atrás do Um outro, atrás do outro, tá? não eram paralelos, e ele entra, troca a roupa, bota um short, e é na hora que tem a filmagem, que eu creio que você, né, teve acesso, que ele sai, eu acho que, porque o combinado, segundo o relato do menor e também do próprio Adriano, no primeiro momento, era que eles iriam demorar 10 minutos depois que o Leonardo saísse para poder chegar. Iam estacionar o carro na rua ao lado, iriam andando e seria justamente nessa hora que ele estaria aguando a planta, que era uma palmeira que tinha na calçada, eles iriam fazer a abordagem e iriam colocar ele para dentro. Isso que Então, horas, mais ou menos? Beto, isso era em torno de 8h30 da Era noite. normal ele regar uma palmeira à noite? Ele diz no depoimento dele que era normal. Os vizinhos dizem que não era normal ele aguar planta à noite, Ah, principalmente se numa uma pessoa calçada. tinha dificuldade, preguiça de fazer os afazeres domésticos, segundo todos contam, inclusive Isso, pela própria Caiane falava, porque ele isso, procrastinava muita coisa, ele ia regar à noite, 8 da noite, uma palmeira. uma palmeira. E Muito assim, contra. quando entram, né, aí a gente tem várias versões, assim, quando eles adentram, né, na casa.
Segundo o Leonardo, eles entram na casa, aí a Leonardo casa. estaria regando e eles chegam, Não, aí abordam na hora ele. que ele está regando, que ele faz assim, ele diz que sentiu uma arma, que depois a gente sabe que não existe arma nenhuma. Ele diz que acha que era uma arma, que sentiu um cano gelado nas costas dele. E que eles fizeram ele entrar, fecham o portão. Aí a dinâmica é toda dentro do imóvel. Infelizmente, na hora não passou ninguém, é uma rua, vamos dizer assim, que não tem muito movimento, são casas só de um lado da rua, em frente não tem casas, né? Então, não passou ninguém, eles adentram o imóvel. Quando eles adentram o imóvel, a dinâmica que acontece lá dentro, aí a gente vai ter algumas versões. A que o Leonardo deu é que eles entram, o maior, que é o Adriano, manda ele deitar na sala de cara para o chão, né, de bruços, e que o outro, que é o menor de idade, entra, adentra, porque tem um corredor, não sei se você viu a filmagem do imóvel, tem um corredor bastante grande, que aqui você vai ter primeiro aqui um banheiro, Eu não sei depois o se eu tenho essa escritório. filmagem. A Eu gente não sei tem. se você Você tem. consegue me mandar? Pode mandar? Consigo, consigo. Você Eu vou, manda eu para a vou produção e tentar, a eu vou gente pedir, inclui aqui. eu A vou gente pedir a foto inclui. que eles têm. Aí o corredor, Beto, a gente tem um corredor extenso, que aqui a gente vai ter o banheiro social, a gente vai ter o escritório deles, a gente vai ter o quarto de hóspedes, e no final é a porta, que é o quarto deles, a suíte do casal. E a Caiane estava sentada de costas numa cadeira, assistindo a TV, com o celular na mão. Então, até existem algumas versões que o menor, correu de pontas de pés e já chegou, ela de costas, ela levou uma paulada, né, aqui na nuca. Pau, qual foi a ferramenta? O martelo, pau? Bom, vamos lá. A ferramenta, o Leonardo, ele tinha uma oficina nos fundos da casa, que é inclusive onde ele foi, né, trancado. Ele fazia esses pequenos concertos. E nessa palmeira tinha aquelas gradezinhas assim, não sei se aí em São Paulo vocês costumam Sei. ter, que é aquelas madeirinhas tipo de 50 Tipo um centímetros, centímetro, pronto, que é uma assim, né, cerquinha, mais uma ou menos cerquinha. uns 10 centímetros de largura por uns 40, 50 de comprimento. E então foi dito que o Leonardo, inclusive a gente tem fotos disso no celular do Adriano, já tinha deixado lá no canto do portão uns 3 madeiras dessa, corda, o tal do enforca-gato, né? Que é utilizado que é Faca. aquelas presilhas, né? Que popularmente conhecido como enforca-gato, que foi utilizado para prender, já estava tudo ali no cantinho. Então, eles não chegam com isso na mão, e tem uma filmagem que eles passam andando, você não vê nada com eles, né? Com Não o tinha Adriano, fogo, que é o motorista, e nem com o menor de idade. nem com o menor de idade. Então, eles pegam essa madeira, né? Foi uma morte muito violenta que a Caiane sofreu. Então, ela já leva aqui o primeiro golpe de costas, né? E ali ela levanta, cambaleando, e ele vai e dá outro golpe. Só que eu creio, Beto, assim, pelo que a gente viu em todos os depoimentos, que eles achavam que ali ela já ia desmaiar e que ia conseguir ali, sei lá o quê, morrer. Só que não foi o que aconteceu. A Caiane, ela lutou muito para viver, ela tentou se desvencilhar, o menor deu um mata-leão nela, só que como ela estava sangrando muito, parece que começou a deslizar, ele não conseguia finalizar, né, o termo popular que eles usam. E, segundo o relato dele, né, ele começa a chamar pelo outro, que o outro chega, aí conseguem, né, tanto que a Caiane sai do quarto, ela é encontrada, né, o corpo dela no corredor, né? Quem bate na Caiane, quem tenta fazer o mata-leão é o menor de idade? É o menor de idade, que assim, a gente nem entende É muito só que a a menor de condição idade, que física dele e a a condição maldade física dele é maior. Beto, a frieza, o depoimento dele é assim assustador. E Mas esse ele rapaz vai ser solto em 3 anos. vai ser solto em 3 anos, Com uma infelizmente. ficha limpa, que ninguém É, pode falar dele, porque no Brasil adolescente é dodói. isso. E aí ele vai, e só que para o crime ele já tem uma morte nas costas, e para o crime já é bom.
Pro currículo O dele é crime bom. é, exatamente, É, é assim, realmente o é Brasil ele aterrorizante. precisa E o discutir pior, muito Beto, sério isso, gente. tem que ser discutido, porque assim, um rapaz de 15 anos, depois a gente pode até entrar, se você Sim. quiser, eu posso te falar até um pouco do que a gente sentiu no processo, né, que até envolveu o mesmo. Há essa luta física, corporal, o menor não iria conseguir, né, matar, porque a Caine, apesar de ter levado, realmente foi uma pancada muito forte, você vê no laudo, né, cadavérico, que abriu, né, a cabeça dela abriu, mas, segundo ele, o menor, ele consegue derrubá-la e o Adriano vem, né, porque ele pede ajuda, que ele não está conseguindo ali, é colocado um pano na boca dela e pegam uma almofada e colocam, né, no rosto dela, Nossa, e mesmo assim, ela ainda continua lutando e há asfixia mecânica, né? O laudo, a morte dela foi asfixia mecânica por esganadura. Então, assim, ela era muito branquinha, a não sei doutora se... Rosângela Monteiro sempre fala isso, e as pessoas, assim, matar não é fácil. Não, não é. Por isso que é uma arma é tão. Porque é passa, você se Isso. distancia, você não tem o confronto. Tem muito ódio na história, eu vou querer entender como é que eles tinham tanto ódio dela. E só uma coisa, o Leonardo estava onde? Bom, aí vem as controvérsias, né? O Adriano diz que ele não estava lá. O menor já fala e assim até bate, porque tem um aparador. Porque como ela sai do quarto nessa luta e ela vem para o corredor, Corredor. Ela tem um gritou, móvel, um chegou. aparador. Tem gente que ouviu o grito dela, ela chegou a conseguir Ninguém gritar? ouviu, Nada. Tá. ninguém ouviu. E aí tem esse aparador que ela se Aí tem agarra, esse é isso? aparador, o menor diz que ele, Leonardo, puxa o aparador, porque eles não estavam conseguindo, porque ficou tipo os três, né? Ali e o aparador atrapalhando, diz que ele puxa. Uma das perguntas que eu fiz, ela viu o Leonardo? Eu ia Ele disse, perguntar isso. pronto, porque assim, eu acho que seria o pior para ela, né? A decepção maior, porque até então ela achou que seria um assalto, né? Tanto que, segundo o Leonardo, ele escuta ela dizendo assim: leve o que você quiser, não faça nada com a gente, está aqui, tem celular, tem dinheiro. E o menor diz: não, isso aqui é uma. Ele diz que fala assim para ele: isso aqui é uma fita dada. Eu não sei nem se ela entendeu essa expressão, Não. Não. né? Fita dada, que é uma Mas ela expressão que chegou ele a usa ver, no alguém linguajar. disse, ela Não, percebeu que o Leonardo eles estava disseram que envolvido? não. Porque isso para mim, Não. isso deve ter sido a morte maior dela naquele momento. É o que a família, assim, a dona Luciana tinha muito pavor de descobrir, né, se ela viu. A gente acredita, Beto, que não, que ele, né, Porque tem uma coisa assim que é muito comum dentro da maldade, que as pessoas imitam a novela ou a novela imita a maldade da vida real. Muita gente tem o prazer de falar para o outro, né? isso, Naquele momento, foi a última pessoa, de eu acho que não olhar se e pode não sei mais, se ele né, fez isso, não estou é, dizendo, mas seria possível. Eu não falei, você aí ficou sempre mandando em mim, olha o que eu faço com você, sabe aquela coisa, você vai morrer, ninguém vai saber, e eu vou comer seu dinheiro que você tanto falava. Tem gente que vai na maldade nessa hora de matar a pessoa em tem, vida Beto, ainda, né? infelizmente a gente sabe que tem. É. E o Mas Roger, nesse e o caso não menor, é, nesse caso ninguém diz que isso não, aconteceu, a né? gente não chegou a essa conclusão, assim, de forma, né, não chegamos, que ela viu. Ele fala, o menor, que quando realmente há esganadura, que ela desfalece, aí sim, ele fala isso, que ele vem, o Leonardo, pega no pulso da Caiane e diz assim, ele diz que ele faz assim, morreu. E quando ele diz morreu, aí, aí começa a outra dinâmica. Ela lá morta, caída no chão, no meio do corredor, eles começam a. Porque para entrar na suíte, teria que passar por ela, começam a passar por cima dela, para retirar os objetos que levaram, né? Que foram as joias que ela tinha, algumas joias, dinheiro que tinha guardado, algumas roupas. Aí a Alexa, a televisão do quarto dela, o menor, e o Adriano também fala em um dos depoimentos, que o Leonardo que tira do suporte. E nisso eles vão começando a tirar as coisas e passando por cima da Caiane, E levando né? para algum dos carros? Levando para o carro da Caiane. Porque quando eles chegam, os dois, eles deixam o carro numa rua lateral.
e eles vêm andando. Porque isso foi a orientação do Leonardo para justamente essas câmeras lá, que ele disse que tinham na esquina, não pegar a placa, enfim. E eles pegam, aí ele tinha uma adoração por café. Então, ele tinha essas cafeteiras bem automatizadas, bem modernas. Ele tinha umas 4 cafeteiras, né, de tudo, de moer, disso, daquilo. Levam essas cafeteiras, levam air fryer, todos os eletrodomésticos de menor, né, porte, eles levaram. Levam os 2 celulares. A aliança da Caiane é tirada do dedo, junto com o aparador. Foi uma orientação, inclusive, que eles receberam. Em um dos depoimentos do menor, Beto, assim, eu fiquei estarrecida, que ele fala que para tirar a aliança dela, ele teve que, tipo, botar a boca no dedo e puxar, porque, tipo, o dedo dela incha, né? A gente sabe, Beto, assim, por isso que eu te digo que foi um crime bárbaro. Ela sofreu muito, assim, Não, isso. é, Não. é E esse inacreditável. menor que pôs o dedo da Caiane Foi no na dedo para boca para tirar, puxar a ele aliança daqui e o 3 anos aparelho. está andando pela E rua. está na rua. Assim, também foi levado da residência deles algumas bebidas, tipo gin, vinho, Isso tudo uísque, demorou quanto tempo? Eles ficaram quanto tempo nessa casa para levar tudo isso? 1 hora? Com a Caiane ficaram ali um pouquinho, sangrando. ficaram tipo 1h10, uma hora E e eles vinte. pulavam e deixavam marcas de pisada de sangue, porque ela bateu na cabeça, sangra. E Beto, tinha essa parte muita. das pegadas, eu não cheguei a ver, assim, na perícia, tem algumas fotos, só que as fotos não são, assim, Entendi. é, de cima E, para baixo, né? é Agora, tinha plongé. muito sangue espalhado, e no quarto da Caiane, para você entender, tinha uma porta aqui que dava para o jardim, que esse jardim daria aqui na garagem, que daria na piscina, no deck que dá para o portão. E saindo dessa porta dela, entrando à direita, é o tal do escritóriozinho dele, da marcenaria, onde ele ficou preso. Então, pode ser também que passaram por aqui, passaram por lá, Entendi. para levar Eles esses tomaram objetos. banho para sair, eles se Não, trocaram. não, Porque não. quando ele estava fazendo o Mata-Leão, ele O estava. menor fala, né, que vestiu uma roupa dele, mas a gente acredita que não. Por quê? Quando eles entram, aí sim, a Caiane morre, pegam tudo que tinham, que houve uma filmagem anterior, enfim, eles já sabiam mais ou menos o que eles iriam levar. Que eles colocam os objetos no carro da Caiane, é combinado entre eles que o Leonardo ia ficar 50 minutos aproximadamente para poder chamar por socorro, que era o tempo que eles saíam de Aquiraz e retornavam para Fortaleza, que eles eram moradores de Fortaleza, de um bairro aqui chamado Jardim das Oliveiras, o Adriano, e o menor morava na Vila Casumba. Então, era o tempo que eles iam sair de Aquiraz e que já estariam chegando em Fortaleza. Então, há aquela encenação, né? Segundo a pura denúncia, segundo a instrução, e a sentença de pronúncia, né? Estou falando baseado nos No autos, processo, nos né? autos. No processo. Então, assim, o Leonardo pede, né, para eles baterem nele, para não ficar tão na cara, né? Então, o menor diz que foi ele que bateu, que deu um murro na boca, que deu um murro aqui no estômago, enfim, deu alguns murros nele. Parece que sangrou um pouquinho aqui, cortou um pouquinho a boca. Colocam lá as abraçadeiras, né? Amarram ele lá no pé da mesa dele de marcenaria, fecham a porta e levam a chave, certo? E o Leonardo fica ali por 50 minutos. Enquanto isso, eles entram no carro, saem, encostam o carro da Cayenne no carro que eles vieram, que o da Cayenne era um Fiat Mobi e o deles era um Fiat Uno. Então, os dois eram brancos. Eles pegam todo o material e colocam no carro. Inclusive, eles esquecem algumas coisas, acho que estavam apressados, né, nervosos, deixam algumas coisas e o carro da Cayenne fica abandonado. Por quê? Uma das coisas que o Leonardo disse para eles, que aí você vem com o depoimento que eles nem conheciam o Leonardo, né? Que o carro dos dois tinha rastreador, então que não podia fugir nem pensar em levar o carro dela, porque o carro era rastreado, senão iam ser presos. Pegam e vão embora
E ali, depois de mais ou menos uns 50 minutos, o Leonardo começa a bater na porta. Beto, a porta dessa finura. Sabe aquelas portas que você bota assim, uma porta bonitinha, que Sei. ali não protege de nada, um homem Nada. daquele tamanho, só precisava de um chute que ele quebrou. Tanto que o PM, quando deu um chute, a porta se quebrou todinha. Porque ali ele fica lá batendo, gritando. Aí o casal, que é o Gustavo e o Tainã, que moravam na casa ao lado, começam a ouvir os gritos, os cachorros, eles têm uns três, quatro cachorros, começam a latir muito. Aí eles se dirigem para a parte do muro que daria para esse local. E o que é que está acontecendo? Aí ele, ai, entrou ladrão aqui, entrou ladrão, cadê a Caiane? Começou a gritar. Os meninos ficaram assustados, não quiseram, né, porque não sabiam se tinha ladrão, se não tinha dentro da casa, ligaram para a polícia. E ficaram lá fora, esperando a polícia E ele chegar. nem foi amordaçado, nada. Diz ele que foi, que botaram um negócio na boca Mas dele, teve a mas aí, marca, bom, com o é. tempo, ele conseguiu, porque o que ele enforca gato, Beto, uma pessoa que tem um mínimo de força, né, ali quebra, assim, é uma história meio maluca. Aí ele diz que no meio da escuridão conseguiu lembrar que tinha uma tesoura, porque ele, como tinha marcenaria, tinha tesoura, tinha alicate, não sei o quê, achou uma tesoura, conseguiu soltar, mas nunca que ele quis quebrar a porta. Ele É começou a, bandido não te amarra assim, né, gente? Não te amarra pra... enfim. Mas é a versão dele, né? É, os meninos chamam a polícia, a PM chega, uma composição, entra dentro do imóvel, tenta, quando vê o portão estava só encostado, a polícia entra, aí pergunta quem é que está ali, ele diz que é o dono, o proprietário, como eu te falei, o policial deu só um chute, quebrou a porta quebrou logo um buraco desse tamanho, ele passou por esse buraco, aí começou a gritar, não sei o quê, a policial feminina entrou, já tinha visto, né, o corpo da Caiane, né, viu que ela estava, né, infelizmente já estava morta, e pegaram ele dali da marcenaria, já trouxeram por esse corredor, ele não entrou na casa. Não deixaram entrar, porque até então pensavam que era um casal que tinha sido assaltado, e que a mulher tinha morrido e o marido, naquela situação, não queriam deixar que ele visse. Levaram ele para a calçada, disseram, não, a gente já chamou o SAMU, vamos esperar chegar o SAMU, e realmente veio o SAMU, que foi constatado o óbito, né? E ali ele chora e faz a. Quando ele tem a revelação de que a esposa foi Isso, morta pelos aí assaltantes, como foi a foi. situação? Foi Suzane von Pronto. Richthofen que falou como é que eu faço Depois, para é enterrar? Ou interessante foi... que os vizinhos que foram depor, depois que a ficha caiu, né, porque na hora realmente é uma situação muito tensa, eles eram os primeiros moradores daquele loteamento ali, daquelas casas, então todos eles se conheciam, tinha um grupo de WhatsApp, às vezes um jantava na casa do outro, enfim. Então, assim, foi um choque para todo mundo ali. Então, assim, depois os meninos disseram, ai, ele chorava e parava, e ficava assim olhando para o nada. Depois eles começaram a ver que ele teve umas reações meio diferentes. Quando é feita a perícia e tudo, que vem a PFOS, né, leva o corpo da Caiane, ele é liberado. Aí o policial diz, você quer ligar para alguém da sua família para poder avisar, né? Para alguém vir que lhe dá um apoio. Aí ele pega e diz que não sabe o telefone de ninguém, porque levaram o celular dele, né? Levaram da Caiane, ele não tinha na cabeça dele telefone de ninguém. Aí começaram a entrar nos Instagrams dos familiares, só que todos os Instagrams eram fechados, isso já era madrugada, já quando terminou todo, né, o procedimento, já era tipo 2, 3 da manhã. Aí foi que ele lembrou de um primo dele, o nome dele até é Ronaldo, que esse Ronaldo era dono de uma empresa de reboque 24 horas, então ele pede para acionar, o pessoal consegue entrar em contato com esse Ronaldo, a polícia liga, informa o que aconteceu, e o Ronaldo vem, se dirige até a Quirais, e vê toda a situação, pega o Leonardo e diz, não, vamos para a casa da tua mãe, que no caso era a tia, né, do Ronaldo. Ele, não, não, eu quero passar primeiro na casa da minha sogra, porque eu quero ir lá para poder dar a notícia. Mas ela o Ronaldo já tinha ligado para a mãe dele, do Leonardo, e a mãe do Leonardo já tinha ligado para a Brenda, então elas já estavam sabendo assim por alto.
Ele pega e sai com o Ronaldo, lá de Aquiraz, se dirige à Fortaleza, lá para o bairro para a casa da dona Luciana. O Ronaldo, em depoimento, disse que achou muito esquisito, que depois de toda essa situação, eles no caminho, ele andando, né, na estrada, ele diz assim, ó, Ronaldo, esse loteamento aqui, os terrenos estão com preço tão bom, depois, se tu quiser, eu venho olhar aqui contigo. Uma pessoa que acaba de perder a mulher de uma forma violenta. O próprio primo disse que achou aquilo Não, tão a sem própria noção que ele. violência, se real fosse, a violência pela qual ele passou. Isso. Ele Vamos disse. dizer, foi um assalto, ele foi amarrado, ele foi, bateram nele. A violência que ele, se de verdade fosse, é tão gritante, você fica em estado catatônico também. E vai falar de terreno? O primo disse que ficou calado, não falou nada. Aí o Ronaldo foi com ele, com o Leonardo no carro, e o filho do Ronaldo veio dirigindo o carro do Leonardo, né? Aí o Ronaldo disse que para lá, né? O Leonardo desce, vai para a casa da dona Luciana, aí aquela comoção, estava a dona Luciana, a Brenda, e nisso a Brenda já tinha avisado a tia, né, que é a irmã da dona Luciana, que é a dona Fabiana, e a dona Fabiana tinha avisado o seu Luciano, que também são irmãos. E nisso está o Leonardo lá, contando a história, chega a dona Fabiana e o seu Luciano lá, e o seu Luciano é uma pessoa muito inteligente, bacana, é um homem muito sério. E ele disse que começou a escutar aquela história e começou a achar aquilo muito estranho. A história e ele contava uma vez e ele falava uma coisa, quando perguntavam de novo já era diferente, ele começou a achar aquilo estranho e começou a perguntar. Não, Leonardo, eu quero que você me conte de novo. Leonardo, e disse que ele começou a se incomodar, já nesse primeiro momento. E nisso, o seu Luciano diz que já começou a desconfiar bem dele mesmo. Aí chega o pai da Caiane, que é o ex-marido da dona Luciana, que ele não fala com o seu Luciano, eles já tiveram problemas no passado, enfim. E o seu Luciano se retira, né? Ali ele vai embora, o Leonardo também vai para a casa dos pais, e só vão se ver de novo no velório, né? Que também Aí eles não estavam, eles só foram se ver no dia seguinte no velório, é isso? o velório. E também tiveram alguns depoimentos que falaram da estranheza que acharam o comportamento dele. Eu sei, assim, Beto, que luta, assim, às vezes é diferente, né, para cada pessoa, mas ele não chegava perto do caixão, ele, segundo disseram as pessoas que o conhecem, né, que ele estava com um comportamento muito estranho. Quando o seu Luciano chega no velório, o seu Luciano começa a, tipo, encará-lo mesmo, e chegou e disse, Leonardo, eu preciso conversar com você, eu quero que você me conte a história, e ele se saiu e chegou para algumas pessoas e disse, olha, esse tio dela tá direto, tipo, tô achando que ele tá querendo me acusar de alguma coisa, já começou ali esse entrave, né, entre eles. E nisso ele também comenta com funcionários da SEDUC, né, que houve, né, que ele achava que o tio dela estava desconfiando dele. E também uma coisa interessante, Beto, que os próprios funcionários da SEDUC disseram que acharam super estranho, domingo de manhã, tudo isso acontece de sábado, né, no sábado, mas foi até a madrugada do domingo, domingo de manhã, ele começa a entrar nos grupos através de Instagram e dizendo, olha, aconteceu um assalto lá em casa, mataram minha mulher, assim, o pessoal achando até que era um trote. Dele chegar, tipo, como assim mataram a tua mulher ontem à noite? Tu tá vindo, uma pessoa que é um colega de trabalho, você tá vindo falar, assim, umas atitudes meio estranhas. E nisso se passa, né, o domingo, se passa a segunda, quando é na terça-feira, ocorrem as prisões, tanto do Adriano quanto Como que a polícia chega do até Reinaldo. eles? Pronto, o que é que aconteceu? O carro, né, a polícia fechou, né? Os carros que passaram para aquela região, quais foram os carros? E foi fechando o cerco, fechando o cerco, fechando o cerco, e viram que tinha um carro que combinou os horários, tudo batia, que era esse Uno Vivace branco. Com
Quando eles fecharam nesse carro, eles começaram a puxar o espia. Quando começa a puxar o espia, tem uma foto nítida da placa do carro, né? Primeiro eles viram que o carro tinha maçaneta preta, que tinha não sei o que preto, o retrovisor não era da cor do carro, era preto. Aí viram que atrás tinha um adesivo no vidro. Aí quando eles fazem, né? Eles vão fechando a pesquisa, conseguem a placa do carro. E conseguem uma foto nítida, tanto da placa como do adesivo que era da Uber. Então, a polícia já manda um ofício para a Uber, ele já tem esse canal, né? Direto com a Uber, e a Uber manda a ficha. E de quem é que estava o nome do carro cadastrado? Do Adriano. O carro cadastrado na Uber com o nome dele. E esse Adriano já tinha antecedentes criminais? Não, Beto, nenhum 0 km no o crime. menor de idade não tinha, né? O O Adriano menor também não também não. tinha, Nenhum dos não. dois. E nem o Leonardo. Nenhum deles tinham. Esse Adriano, depois, com as investigações, se vê que ele era um cara assim, de dar um golpe aqui, tipo um 71zinho, mas nem chegou a ser preso. Tipo de pedir um dinheiro emprestado a não pagar. Nunca Ele teve um devia processo Deus e o contra mundo ele, também. nada. Foi? Nunca teve um processo, um boletim de Não, ocorrência nunca, contra nunca, ele. nunca, Ele nunca, era, nunca teve ele era um processo. golpista dentro do seu próprio universo, mas nada que terminasse Exatamente. sendo apontado como um criminoso. E aí eles chegam primeiro no Adriano. O Adriano Pronto, de aí, pronto de fala? além da informação do carro, eles entraram em contato com as operadoras, que a polícia tem esse acesso rápido, e para que se fosse habilitado tanto o iPhone 11 ou o 14, né, que a polícia fosse informada. No dia que eles conseguem, na terça, que eles conseguem a placa do carro e conseguem chegar no nome do Adriano, a Claro, eu não lembro qual foi delas, manda, né, a notificação que o iPhone 11, que era do Leonardo, tinha sido habilitado o iCloud do Adriano. Então, as duas informações Não tinha fecharam. como. Ele tá com o carro naquele lugar, tá com o celular que foi objeto de roubo, estranhamente, como ele não está no local. Estranhamente. Aí a polícia fecha o cerco, com cadastro, né? Tem o endereço. Chega no endereço, ele estava num bar jogando sinuca, plena terça-feira, né? À tarde. E a polícia já chega, né? Olha, Adriana, a gente tem isso aqui e tal, tal. Ele é preso. Aí ele vai, e ali naquele momento ele já entrega o nome do menor e leva a polícia à residência do menor. E ele já Então, fala do Leonardo? não, nesse primeiro momento, Beto, não se fala em Leonardo, porque, como eu te falei, vem algumas Sim. versões, são vários, eles são ouvidos, são requeridos, então, assim, são várias versões. Nesse primeiro momento, vai ele e o menor de idade para a delegacia. Isso eles já tinham combinado uma historinha, que foi a seguinte, que existia uma terceira pessoa, de nome Lourinho, né? Que esse Lourinho era conhecido do Adriano ali do bairro, que esse Lourinho tinha chegado no sábado, tinha perguntado ao Adriano se ele não alocaria o carro dele por R$ 140, só para ele resolver um negócio, que ele teria emprestado esse carro alugado, e que o menor teria ido com esse Lourinho, e o menor fala que esse Lourinho tinha chamado ele para fazer um assalto, né, que não tinha nada de morte, e que quando chegaram lá, viram essa oportunidade da pessoa estar aguando a planta, entraram na casa tipo, a Caiane teria reagido e acabou que morreu numa Ele tinha reação. noção de que latrocínio a pena é maior do que homicídio? É de menor, né, Beto? Não, Não então, tem o noção de menor, nada, mas né? o. E tinha o Lourinho. O Adriano não Tinha o estaria. Lourinho, Tem o no Lourinho. caso o Adriano só É um tinha lourinho com ah, menorzinho. O lourinho menorzinho que pronto. fizeram assaltinho que deram erradinho, tá? Pronto, aí nisso, né, essa primeira versão a polícia já acha estranho, porque quem é É porque lourinho, essa é o uma lourinho boa tem que ter versão. Lourinho, quem é lourinho, tem vamos que atrás ter do o lourinho. lourinho, ele mora O onde? Você menina, conhece de onde, o né? menino é menor de idade, ele sabe que para ele, ser latrocínio ou homicídio vai ser a Tanto mesma faz, é 3 pena. anos, né? Se ele quer entrar no crime, já chega no crime bem, com E, latrocínio ou homicídio. Então entendi até por que eles, no primeiro momento, não entregam Leonardo, porque existiria uma possibilidade de todo mundo se dar bem. pronto. Aí o menor
passa por uma reinquirição. Quando o menor passa pela reinquirição, aí ele fala tudo. Fala tudo o quê? Que o Adriano, segundo o menor, né, ele conhecia o Adriano, né, das proximidades do bairro, que o Adriano, inclusive, teria um romance com a mãe dele, né, e que por isso teria uma certa intimidade de estar na casa dele, e que o Adriano teria chegado para ele, por saber que ele era um menino problemático já, não estudava, era usuário de drogas, tinha um irmão que tinha sido assassinado por fazer parte de uma facção criminosa, uma coisa Uau. assim. Então, ele viu nesse menor um cara ali que poderia fazer, né, o serviço. No primeiro momento, o menor disse que o Adriano disse: Não, vamos ali para uma parada, vamos fazer um assalto, é, é uma coisa já dada. Que no caminho, que eles estavam saindo de Fortaleza para Aquiraz, o Leonardo tinha ligado para o Adriano e tinha dito, né, para se encontrar nesse shopping Brisa. Que é Que esse, eles aquele só quando eles. No shopping ou no supermercado? É porque é um shopping de nome Brisa, que lá tem supermercado, tem uma sorveteria, que inclusive eles ficam nessa sorveteria. Aí vai ter várias lojinhas, né? Então, o nome do shopping é Brisa e o supermercado é Pinheiro. Tá. Que eles iriam se encontrar nesse supermercado e que o código seria o capô levantado, né? Por isso que a gente volta para a história do capô, porque até então, onde se sabia, eles não se conheciam, né? Então, como não sabia quem era quem, o código era o capô levantado. Então, eles chegaram, os dois, foram para essa sorveteria, tomar um picolé, um sorvete, e eles viram, aí tem a filmagem, eles sentaram na sorveteria, o Leonardo passa com as sacolas, entra no carro, liga o carro, desce, abre o capô. Quando abre o capô, os dois saem da sorveteria e se encontram com ele, aí a gente volta para aqueles 11 minutos. Tá. Que nesses 11 Que minutos, lá na frente a gente vai entender qual é a visão do Leonardo. isso, Por que que tá. Esse capô é importante, isso, guardem o capô. pronto. Aí, Só uma o coisa rápida para não esquecer. Esse carro foi periciado para confirmar se ele realmente poderia ter tido alguma falha mecânica naquele dia? Não, não foi periciado, Beto. Não, tá. Até porque ele não apresentou nenhuma falha mecânica. Tá. É, não, porque ele vai dizer, né, que ele abre o Porque assim, ele capô. levanta o capô, porque depois ele vem com a história que a bateria, por ter passado a tarde com o farol aceso, né, na calçada, que a bateria estava ruim, mas não tem, né? Eu não sei como é que chama esse sistema. Chupeta aqui. É que é chupeta, Aqui é pronto, né? Não chupeta em tem São fazendo Paulo. É. nada. Eles ficam conversando os três. Não há atitude de mexer no motor, de ajeitar, nada. Tá. Era só mesmo um código que ele já vem criando. Ah, porque se ver alguma coisa com o capô levantado, é porque meu carro passou o dia com a lanterna aberta, Ele os tentou vizinhos pensar em viram. todos os pontos, Ele né? tentou pensar em tudo, só que a gente sabe que o crime não é perfeito. E quando a Só tem um polícia crime perfeito, aquele que não, investiga, o crime que não é cometido é perfeito, porque ele não existe. pronto, Não tem o que exatamente. fazer. E eles pegam, e ali, como eles já vinham conversando, aí, Beto, a gente vai ter, assim, uma distonia de quando foi que começaram a conversar, não Tem que existe, assim, perguntar isso. Como é não que ele se conhece? chegou num... Eu sempre falo assim com Rosângela, com Solange, com Carlos, tal, é o seguinte: se eu quiser matar alguém, eu não sei nem por onde começar. É, Eu vou para onde? Onde que eu paro na rua e falo, escuta, tô com vontade de matar alguém, você me a gente ajuda vai aí? chegar também aí, onde foi que Como ele que eles se conheceu. conhecem? Como que sai o Leonardo de um universo para encontrar o Adriano? O Adriano e o menor a gente já encontrou aqui a ligação, Sim, é inclusive uma ligação familiar que isso. daria essa possibilidade de um todo. Agora, como que o Leonardo chega ao Adriano e principalmente existem comprovações, ligações, conversas e tudo Bom, mais? aí vamos lá como eles se conhecem. Aí entra uma terceira pessoa, né, maior de idade, né, no caso a quarta do Intercrimes aqui. Como eu te falei, o Leonardo é professor concursado do Estado, lotado na SEDUC, tem um cargo de confiança lá. SEDUC é Secretaria de É Educação, né? Secretaria de Educação aqui, SEDUC Do Ceará, Ceará. né, do Ceará. Trabalha com o Leonardo, perdão, uma pessoa de nome Felipe Na SEDUC. Azevedo. Hã?
Na SEDUC, na na SEDUC, secretaria, tá? na secretaria. Só que o Felipe, a- a- além de trabalhar com o Leonardo, ele é do bairro Jardim das Oliveiras. Que é onde o E Adriano mora. o Felipe conhece o Adriano. Então, assim, a ligação entre os dois veio da pessoa do Felipe, que também não nega que a ligação entre os dois veio dele. O Felipe Só que a está gente, sendo processado também. o Felipe foi processado, foi denunciado, só que dentro da instrução processual, né, tanto o Ministério Público quanto o juiz, né, doutor Hilton, não entenderam, né, que ele não é nem não tinha provas suficientes. A gente não conseguiu, durante a instrução processual, provar o quê, Beto? A ligação entre os dois veio do Felipe? Veio. O próprio Felipe assume. Só que o Felipe afirma categoricamente que ele deu o contato de um Uber para o Leonardo. Ele não fala que deu o contato de um assassino para o Leonardo, E por que ele né? pede um Uber para o Felipe? Pronto. Segundo eles contam, né, lá em Aquiraz, é uma cidade de difícil acesso a Uber, né? Eu não sei te dizer se isso procede, mas assim, realmente é uma cidade um pouco afastada, né? Talvez não tenha a mesma facilidade. E o Adriano, além de Uber, ele faz uma modalidade que aqui a gente chama táxi amigo, que é tipo, você liga para a pessoa e combina uma corrida, sem Sim. obrigatoriamente estar pedindo pelo Pelo aplicativo. aplicativo, sim, Então, normal. o carro do Leonardo estava na oficina, não sei o que, ele iria precisar. Ele pediu o Felipe o contato de um Uber e o Felipe teria dado alguns contatos, dentre eles o do Adriano. Aí, o que é que ocorre no dia 25, um dia antes? Segundo o relato do Felipe, já tinha dado o contato do Adriano há meses para o Leonardo, só que no dia 25, o Leonardo liga para ele, cara, me manda de novo o contato de Uber. Ele passa uns 5 contatos e diz, cara, inclusive eu estou aqui num barzinho do Paulista e o Adriano está aqui, aquele que eu te dei no passado. Tu quer falar com ele e tal? E que ele pega o número do Adriano e passa para o Leonardo. Segundo ele, foi isso. Só que o Adriano, no primeiro depoimento, que ele fala, inclusive na presença do advogado, que depois saiu do processo, mas ele foi acompanhado por um advogado na delegacia, ele fala o seguinte, que o Felipe chega para ele e diz assim, cara, eu tenho um amigo que está precisando resolver uma pendência financeira, e ele precisa de alguém para matar a mulher dele. E ele vai pagar muito bem por isso. Você quer que eu passe seu contato para ele? Isso o Adriano fala. E que depois ele desfala, né? Na instrução. Ele muda a O versão. Adriano muda a versão. E também tem outra coisa que liga o Felipe a eles dois, Beto. O Felipe conhece uma pessoa de nome Décio. Esse Décio empresta dinheiro a juros, o famoso agiota. E, como eu te falei, ele conhece o Leonardo de um mundo, da Seduc, e conhece o Adriano do outro mundo, que é do bairro. Mas os dois, todos os dois têm problemas financeiros, tanto o Adriano como o Leonardo. E o Felipe já tinha indicado o Décio para os dois. E os dois estavam devendo o Décio. O Décio vai na O Décio delegacia, agiota. a agiota, e ele vai e diz que emprestou dinheiro a juros nele. Ele Tanto diz para um quanto. Os dois tinham o mesmo a centro de dívida com a dívida, mesma por pessoa que foi exemplo. apresentado pelo Felipe. Então, é que eu sempre vou me perguntar como é que ele tem a sensação de que pode falar para o outro que quer matar alguém. É assim, onde eu não consigo ver ninguém perguntando para mim assim, Beto, eu estou a fim de matar alguém, você conhece alguém? Eu não consigo entender como é que essas conversas começam, como é que se Isso. inicia essa coragem de falar. Durante a instrução, Beto, a Não gente tem pode. conversas por WhatsApp entre eles, Não nada. vai ter. Vai ter o quê? Vamos lá. É quebrado o sigilo do Adriano, né? Do Leonardo, como eu te falei, infelizmente O não iCloud houve a lá não rolou. possibilidade, né? Não Tá. rolou. Quando quebra o do Adriano, certo? É encontrada uma conversa dele com o Leonardo. Na realidade, não tem conversa. Tem o quê? Tem algumas fotos bem interessantes. Uma foto
já dessa madeira que eu te falei, que são os dois, três pedaços de pau, as linhas, né, que é tipo aquelas linhas de varal, que é aquele nylon, que é onde Sei. amarrou a perna dele, e as abraçadeiras Os lá, lacres lá. o enfoca gato. Então, tem uma foto, isso de dia, sol, já ali encostado no portão, pelo lado de dentro da casa. Tem uma foto no sol também da Pajero, na dita calçada. Isso já tem Tem na casa do, isso já está no celular do Adriano. no celular da Adriana. Tem Enviado foto da por quem? Airfryer pelo Leonardo, E o pelos Leonardo Adrianos. confrontado, porque é só um spoiler Pronto, rápido. O eu vou te falar o Leonardo, que é que ele o que teve. que ele fala? Ele teve a coragem de falar. É, isso foi extraído dos dados do celular do Adriano, inclusive isso deu uma celeuma, porque a audiência seria no dia 6 de junho de 2024. O delegado recebeu esse relatório no dia 5 e ele coloca nos autos. E quando foi no dia 6, a defesa, tanto do Adriano quanto do Leonardo, né, porque também o Felipe já se encontrava preso, né, houve a prisão do Felipe, né, nesse meio tempo, requereram que a audiência fosse adiada, né, por quê? Porque eles não tiveram tempo hábil, foi 10 horas antes da audiência, isso aí a gente entende, né, que realmente todo mundo Realmente tem não que ter acesso pode. até para depois no gerar uma nulidade, né, então, Exatamente. assim, então o juiz, muito sabiamente, né, salvo engano, Beto, foi para o dia 14 de junho, tiveram esses 8 dias, 10 para poder, né, lerem esse relatório. E quando há o interrogatório do Leonardo, ele parece muito, Beto, o interrogatório dele. Eu não sei se você chegou a assistir o interrogatório do Leandro Porto, do caso da Mariana Costa. O Lucas Luca, Porto. perdão, é muito parecido. São pessoas inteligentes que pegam aqui, eles não conseguem andar de forma linear, eles vão andando, aí vão falando o que interessa, aí você tem que chamar para o foco. Então, assim, aí ele vem. Sobre essa questão em específico, olha o que ele diz, que ele estava mandando essas fotos para a Caiane, para poder dizer a ela que aquele material ali, ele iria no domingo consertar a cerca que estava quebrada, fazer uns ajustes lá que tinha que fazer na casa, e que ele botava o nome da Caiane de Amor, e que do Adriano, para não ficar o nome, ele botava AA, e que na hora de mandar para a Caiane, ele se confundiu e mandou para o Nossa senhora. Adriano. Ou seja, ele confirma que ele conhecia o Adriano. Ele confirma que conhecia. Não, ele confirma que ele não disse que tinha o contato dele do Uber. Então, como é que Ele ele disse que tinha encontra o com ele contato no do Uber. supermercado? Que ele disse que ele foi seguido e por que no supermercado ele encontra com o Adriano? Ele não. Assim, Beto, por isso que eu te digo que esse caso tem muitas versões. É. E assim, já está até com um tempinho que eu não. Porque Mas eu vou. O Leonardo diz o seguinte, que ele não fez nada. Não, fez Que nada. ele foi A vítima. seguido do supermercado E para a casa dele, que ele estava aguando e ele foi pego e levado. pronto. A pergunta que todo mundo faz geralmente é o homem que morre. Por que que a mulher morreu? Porque nesse caso teria sido a graça de Deus resolveu que Deus manteria ele vivo. Então, para ele ser tudo isso, foi seguido por alguém que ele conhecia. Então no supermercado ele já conhecia o Adriano, se ele tem o Pronto. telefone dele no celular. No último ato processual, que é o interrogatório do réu, né, eu digo assim, para terminar a instrução Sim, ali, fora os memoriais, é o interrogatório. sim. Você sabe que são ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, interrogatório dos réus. No último ato processual, todos os dois mudaram, né, as suas teses, as suas histórias. Aí o Leonardo já veio com a conversa, que não bateu 100% com a do Adriano, não, mas foi um pouco parecido, que o Adriano estava ligando para ele incessantemente, durante a semana, fazendo uma cobrança de um agiota que o Leonardo devia, R$ 7.500. E que no sábado ele tinha passado o dia andando com a Caiane, fazendo aquilo que a gente já comentou, né, compras e tudo, e que o Adriano ligava, quando dava ele atendia, dizia, olha, eu não posso, sei o quê, não tenho dinheiro hoje, não tenho como te pagar, e que o Adriano havia insistido,
deles se encontrarem. Ah, pô, eu estou com a minha mulher, quando eu chegar em Aquiraz, eu te digo um local que a gente se encontra. E que ele teria dito que o Adriano fosse para o supermercado, que lá ele teria explicado pessoalmente para o Adriano que não estava com o dinheiro, que não tinha como pagar naquele dia, que na semana ele daria um jeito, e que ele foi para casa. E que quando ele está aguando a planta, chega o Adriano e o menor e fazem tudo aquilo, né, que ele achou que eles iam só roubar, né? E que ele não falou para a polícia nem para ninguém que conhecia o Adriano com medo de represálias desse tal agiota. Olha só a Mas vamos história lá, que se ele está no conhece o final. agiota, se ele conhece o Adriano, quem é que morre na história? Caia, Não, a lógica de um crime como esse é que ele morreria. que Ou ele matasse morreu. até os dois. Ele teria que morrer, até porque ele reconheceria e saberia quem é o autor. Ele teria explicação para chegar até o agiota. Ele teria, se essa história fosse real, ele teria que ter morrido e não levado um soco e se amarradinho na mão. E Não ele, tem uma condição de das uma coisas história. Fica aqui até, eu sempre lembro que a gente ouve todas as versões. Se a sim, sim, defesa dos autores quiserem falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Tenho curiosidade, inclusive, de saber um pouco mais a fundo pela versão deles, dos acusados. certeza. Então, Beto, essa foi a versão final que não corroborou totalmente com o do Adriano, que o Adriano diz essa mesma historinha que estava fazendo essa cobrança, isso e aquilo, mas que o Leonardo tinha dito assim: não, vá, me siga, você vai fazer isso aqui, e você leva algumas coisas lá de casa para poder abater na dívida. Agora, Beto, se isso tivesse um pingo de lógica, ele ia fazer isso com a mulher dele em casa? Não, e porque, é Vamos lógico, supor era que ele mais fosse fácil. encenar um assalto para poder ir quitando uma dívida. Ele ia dizer: não, eu vou pedir para minha mulher ir na mãe, vou inventar alguma coisa, vou deixar o portão aberto, vou demorar com ela, vocês entram. Sim. Enfim, é uma história que, assim, eu não sei quem eles acharam Eu que ia iriam até, enganar, né? eu ia até te perguntar se, mas como você já me fala que eles se falam dia 25 e o crime acontece dia 26, se esse crime poderia ser meio família Gonçalves, se ele poderia ter entrado na casa antes com os dois para eles já saberem por onde andar, Não que entraram, Beto, não entraram, não mas teve ele isso, porque a fez uma prova, filmagem. ele mandou, isso tem no Ele celular do mandou uma Adriano, filmagem, mostrando onde estava tudo, o ele Leonardo mandou uma fez. filmagem e ele fazia assim, ó. Por exemplo, eu vou apontar aqui para o meu iPad. Aí ele fazia assim, apontava e fazia. Ah, esse Esse aqui pode, leva. esse não, Aí, esse tipo assim, deixa. alguma coisa aqui, aí ele fazia. Esse não porque esse eu gosto, esse daqui para levar. Aí, segundo, né, quem viu a filmagem, que foi o Adriano, e isso nas versões anteriores. Tem uma hora que ele faz assim e dá para ver a Caiane sentada no notebook na mesa trabalhando. Pegou assim ela de E esse relance. vídeo manda quanto tempo antes? Ele manda na No dia mesma semana. 25. Não, tudo. Beto, eu vou ficar te devendo a data correta. Tudo bem, Mas mas foi antes, dia 25. oh, Dia super 25 foi onde, quando ele planejado. mandou as fotos, foi quando ele mandou tudo. A casa tem seguro de casa? Porque tem seguros, por exemplo, de casa, eu tenho e recomendo que todos tenham, que se for roubada, o seguro te paga. Ele estava de olho nesse seguro também, da casa? Beto, Eram objetos eu, que tinham eu vou nota te fiscal, dizer isso, que, com aquilo? certeza, pela dinâmica e pelo que eu acredito no que, nas provas do processo, ele sabia. Ele fez o seguro no dia 27 de julho, Seguro da praticamente casa? Ah, nossa. Gente. 30 dias antes da morte da Caiane, né? E Então, a o seguro Caiane tinha seguro de vida? tinha seguro de vida, e assim, Beto, Eu vou entrar na aqui, motivação, mas imagino pronto, que seja uma das pronto. coisas. Mas só para a gente E terminar, assim, então. ele deixar levar essas cafeteiras dele, que são caríssimas, são cafeteiras, isso aí não foi porque ele queria se livrar daquilo ali, não. Ele sabia que ele ia receber tudo novo, ele É ia isso, receber tem tudo seguro da dessa, casa. né? Ele tinha Então, seguro, tudo estava assegurado ali dentro da casa ele dele. ia ganhar mais uma grana. E ainda ganhar mais. Salvo engano, Beto, mas tem nos autos, eu até passei, eu acho que para a tua produtora, a pólice do seguro da casa cobria até 225 mil reais. Mas Entendeu? para se Olha, pegar ele estava tranquilo. fogo, não seguro Eu digo assim, o valor que da casa, chegaria. sim, mas não seguro de roubo. Geralmente seguro de Não, roubo de é de roubo 20 não, mil, devia ser 30 mil. mais baixo, mas era É. até 225 mil.
Quando ele é confrontado com tudo isso, a pergunta que então que eles começam, que eu tenho que fazer é por que mataram a Caiane? Porque, em princípio, era para ser um roubo falso, mas um roubo, né? Por que então eles matam a Caiane? Com tanto ódio? Porque é uma morte com muito ódio, é uma morte muito brutal, é uma morte. A Caiane tinha DNA debaixo das unhas dela, deles, que foi Beto, confrontado, alguma coisa? é, o- foi feito, né, a retirada, mas não tinha suficiente. O Adriano se negou Aí dá o a DNA. qualquer. E do Leonardo poderia ter, né? Era o marido Sim, dela, a né? Maria Então, dela. Agora, não por teria como. que que eles matam se era só para roubar? A culpa é da Caiane. Ela se meteu no meio, é Assim, isso? Beto, o que eles dizem, né, nos primeiros momentos, né, que ela tinha reagido. Depois, não. Na realidade, quem sempre fala que ela reagiu é o Leonardo. Ai, Só. mãe, Ah, mataram ela porque a senhora sabe como é que a Caiane era. A Caiane era né, de de confronto. querer, de confrontar, então, mas isso não existiu, Beto. A morte da Caiane, a gente acredita, né, nós da Ciência de Acusação, como Ministério Público, a gente acredita, por tudo que foi produzido dentro do processo, que ela foi premeditada. Não, a morte era o objeto. A morte era o objeto, essa parte do roubo, né, era acessório, né? Foram coisas acessórias ao crime. Então, assim, se você perguntar qual a motivação, o que é que vocês entenderam durante toda essa Isso. investigação? O Leonardo era uma pessoa que ele tinha problemas financeiros graves, né? Como eu te falei, eu tenho até aqui o último salário do Leonardo, que você pode entrar aí no site aqui do Estado do Ceará, você vai ver que o último salário dele à época foi R$ 8.583, certo? Só que ele recebeu líquido 3.740. De Só de tanta desconto dívida. aqui é 4 mil e tanto. Então, Ele, assim, ele fazia tanta dívida por quê? Era droga, jogo, mulher? aí, Beto, O que também que foi é? uma coisa que eu procurei saber, assim, a fundo, sabe? Ele não era usuário, pelo menos habitual, de drogas, ele não fazia uso contínuo de álcool, ele, se fosse, Beto, se for jogos, poderia ser, porque já estava na fase, né, de estourar esses jogos de Bet de celular. tudo. Já tinha tigrinho? Já tinha faz Já tinha tempo. tigrinho, né? Enfim. Então era uma coisa bem particular dentro do celular dele, que a gente infelizmente não tem como saber. Porque assim, ó, só dentro do núcleo familiar, o Leonardo já tinha, eu não sei se a dona Luciana comentou, mas ele tinha pego um empréstimo com a dona Luciana, de R$ 1.800, e sempre era assim, por favor, não diga a Caiane, porque senão a Caiane ia Luciana é a mãe da brigar com Caiane. ele, né? Aí a dona Luciana foi e emprestou esses R$ 1.800. Aí, quando houve a morte, eles também emprestavam e eles não conversavam entre si. Então, depois foram descobrir que ele estava devendo a família quase toda. O cunhado da Caiane, que é na realidade noivo da Brenda, ele pediu R$ 7.000 ao rapaz emprestado e pagou 1.000. Foi preso, ficou devendo Ah, mas 6. esse povo aí, ele vai Foi fazendo embora. dívida para O pagar dívida e. outro cunhado, que é esposo da outra irmã da Caiane, pediu também um valor alto, só que o rapaz foi consultar a esposa e a esposa disse que não, que não ia emprestar nada sem a Caiane saber. E nisso, Beto, vai para o núcleo do trabalho. Ele era conhecido dentro da SEDUC por pedir dinheiro a todo mundo. Alguns eram os valores menores, R$ 300, R$ 400, outros eram valores maiores. Então, ali dentro da SEDUC também. Então, a gente já tem o núcleo familiar da Caiane, a gente já tem a SEDUC, a gente tem os vizinhos. Esse casal que morava ao lado, o Gustavo, ele fala que ele tinha pedido 3 vezes dinheiro emprestado ao vizinho. Mas então ele mata. A motivação é pelas dívidas que ele tinha, mas A ele gente matou acredita uma que galinha dos sim. ovos de ouro dele também, porque ela que era a provedora maior. Agora a gente vai chegar um pouquinho. Pronto, só para finalizar essas dívidas, até onde a gente descobriu, esse primo, Ronaldo, que foi pegar ele, né, na madrugada,
No depoimento, ele fala que 3 meses antes, o Leonardo tinha pedido, salvo engano, 2, 3 mil Mas que reais a ele. tanto dinheiro assim? Então, era assim uma loucura. O que ele ganharia com a morte da Caiane? Vamos lá, Beto. Se ele estava afundado em dívidas e devendo a agiotas, com certeza ele estava sendo ameaçado. Como ele não tinha mais como tirar aqui do consignado, porque chega um ponto que Não você pode sabe mais? que não pode mais, então talvez ele tenha entrado num desespero. A Caiane, em torno de 1, 2 meses antes, eu não lembro bem, a dona Luciana narra, que eles estavam no carro, os três, e a Caiane diz: Olha, eu fiz um seguro de vida em nome de vocês dois, viu? Se eu morrer, brincando, né? 100 mil para cada um. Então, esses 100 mil, ele já sabia que A Luciana tinha. me falou que eram 80 mil. Não, salvo engano, Beto, é porque tinha dois seguros, um de Tá. 100, um de 80. Aí vamos lá, a casa, como era financiada no nome da Caiane, tinha a cláusula de morte De quita, o quita carro tudo. da Caiane quita. Quita. E ele vai Então ficando com você vai bens fazendo o somatório, a casa vale o quê? Uns 500 mil, porque mais 100 ela, de seguro. ela, ele é meeiro dela e herdeiro dela. Isso, exatamente. Aí vem, vamos lá, os seguros, a casa, o carro, as aplicações dela, entendeu? Que ela era extremamente, Entendi. Beto, ela era uma menina extremamente organizada. Eu creio que a dona Luciana deve ter comentado isso com você. Ela tinha Falou. planners. Ela começava o ano, quando eu peguei aqueles planners, ai, chega a dar uma coisa que, olha, não é fácil. Ela ia ticando. Ela começou 2023, ela tinha todos os objetivos dela. E quando ela ia alcançando, ela ia ticando, ela ia ticando. Então, ela era muito organizada. E eles sabiam. E outra coisa, Beto, a família da Caiane, ele que iria mandar ali. Por exemplo, você mesmo citou, o apartamento que a dona Luciana mora é no nome da Caiane, né? Que ela tinha acabado de quitar. No mês anterior, ela tinha acabado de quitar o apartamento. Então, a dona Luciana, naquele desespero, meu Deus, e agora? Ele disse, não, mãe, aqui ninguém vai mexer com a senhora, não, esse apartamento é seu. Ele ia dar vamos dizer assim, um cala-boca nela, deixando esse E ele tinha apartamento. uma boa relação com a família dela, não ia ser difícil Tinha, manter. todo mundo Até gostava, gostava. são mulheres, pessoas assim mais frágeis. A Caiane era o centro desse. Então, assim, tiraram E a aula mestra. Não então dá. a motivação financeira, sem dúvida nenhuma, Beto, o que realmente a ali gente seria conseguiu, uma agora sim, o que resolução. não foi ainda, né? Que a gente tem a esperança de descobrir era que era tanto essas dívidas. Isso aí a Porque gente não ou talvez conseguiu. fez uma que foi criando outra, que dá aquela coisa, uma coisa que fica E uma bola de precisar de neve. agiota, E né? você vai não conseguindo mais fazer nada, e você vai fazendo uma É, dívida para pagar outra e não consegue. E não, a Caiane não tinha consciência dessas dívidas dele, dessa não, magnitude. ela não Até tinha, até porque estava porque indo para a Europa com ele, estava, né, tinha tudo isso. estava indo para a Europa, ia realizar um sonho dela, que era conhecer, né? Parece que eles iam, salvo engano, para 4 países. Eles parece que não tiveram lua de mel, eles investiram no casamento, né? Na festa, e seria a lua de mel e realizar um sonho, né? Paris, que ela queria conhecer. E houve também, Beto, lembrei agora, quando ela morreu, ele quando falou com a mãe dele do celular do Ronaldo, a primeira coisa que ele disse, mãe, ligue para as funerárias e faça o orçamento de uma cremação. Ele queria, porque queria cremar a Caiane. É o primeiro objeto de um crime, a primeira prova de um crime é o corpo, né? Se Pronto. você E ele crema, queria cremar e veio com a história que eles tinham um pacto que quem morresse primeiro seria cremado e que sairia jogando as cinzas nos lugares que queriam conhecer. Então, ele chegou até a dizer para a dona Luciana que iria cremar a Caiane, iria manter a para a viagem Europa. para a Europa para poder jogar as cinzas dela lá para a Europa. E chegou também a falar que estava pensando em pedir uma licença da SEDUC, né, porque pode pedir a licença sem remuneração, e passar um tempo lá pela Europa. Tinha uns conhecidos lá em Portugal. Ele ia estar com dinheiro, Beto, né? Eu ia Do ficar sítio, longe você dos sabe que é coisa agiotas. rara.
né? Então, ele, inclusive, cogitou isso. Ele tinha um plano bem bolado na cabeça dele. Ele não contava, né, com a investigação, inclusive aqui, eu queria ressaltar o trabalho do doutor Ricardo Savoldi, da Leina, investigadora, que foi incansável, do doutor Aníbal, promotor de justiça, assim, foi uma junção, Beto, de uma equipe mesmo que se uniu, porque, assim, foi uma morte muito revoltante. Como eu te falei, foi uma morte brutal de uma menina jovem, 35 anos, né, que tinha, assim, um futuro brilhante, já Inteiro. estava, né, um Ela futuro já estava brilhante, no presente brilhante. presente. O Adriano e o menor de idade, eles ganhariam o quê? Os objetos roubados. Bom, Eu vamos li lá. que ele pagou R$ 50, é isso? Assim, começou com a história dos R$ 50, mas depois a gente apurou, porque assim, ainda entrou mais pessoas dentro, né, dessa história. Quando eles saem da casa da Caiane, o Adriano começa a se desesperar, porque eles saem com 4 malas de coisa. Esses eletrodomésticos, essas coisas. Então, o que é que ele pensou? Como ele também era conhecido já por dever, do jeito que o Leonardo devia, Beto, o Adriano, na roda dele, era do mesmo jeito. A agiota, a familiar, todo mundo. Então, ele não queria chegar na casa dele, que a esposa poderia achar estranho ele chegar com aquele tanto de coisa. Então, ele saiu ligando para alguns amigos. Um deles atendeu, que é o Alexander, Não, tudo bem, um amigo dele sei que é atendeu. Alexander, é o nome dele, é Savin, Alexander Savin, o nome dele. Esse Alexander atendeu, disse, não, eu estou passando aí, tal, tal. Quando ele chega na casa desse Alexander, ele chega com esse tanto de coisa. O Alexander fala em depoimento que questionou, né? O que é que seria isso, né? O que é que era tanta coisa. Aí ele pede só para deixar que no dia seguinte ele iria pegar essas coisas na casa dele. Só o que é que acontece? Ele pega Eu acho que e a Alexa está falando com você aí, né? eu acho que é a Alexa. Só um Você instante. falou Alexander. Eu pensei que se fosse a minha Siri aqui do celular, mas não era a Alexa mesmo. É. Aí o que é que acontece? Quando ele chega na casa do Alexander com esse tanto de coisa, ele diz: Não, cara, eu posso deixar aqui porque eu comprei isso aqui a preço de banana e a minha mulher pode achar ruim. E o Alexander achou aquilo meio estranho. E ele pega, acaba que deixa, né? Deixa ele tirar essas coisas. Era muita coisa, ele cita lá que televisão, eletrodoméstico, roupa, até a garrafa da Paco, com o nome da Caiane, eles levaram, uma garrafa laranja. A gente, infelizmente, não conseguiu recuperar. E o Adriano diz assim: Ei, vamos deixar o menor comigo ali na Vila Casumba? Vamos. Só que o Alexander disse que quando entra no carro começa a achar estranho. Ele fala que vê a blusa do Adriano e a blusa do menor suja de sangue. O que confirmaria, né, essa história do menor, que o Adriano teve contato direto com a Caiane, que ele nega até hoje, mas que isso confirma. E o Alexander fala que o Adriano liga para alguém e começa a conversar sobre esse crime. Ele não consegue identificar quem é. E começa a falar da morte de uma pessoa. Ele diz que começa a achar estranho, porque conhece o Adriano, sabe que ele é meio enrolado, mas nunca soube dele envolvido com crime. E que quando deixa esse menor, o Adriano tira um bolo de dinheiro, que depois a gente soube que era R$ 2.000, que o Leonardo deu a ele, e dá uma nota de 100 para o menor. Então, o que é que ele dá para o menor? Uma nota de 100, e lembra que eles pegaram as bebidas alcoólicas? Todas as bebidas alcoólicas ele dá para o menor. O Nossa, menor entra em a casa, vida da Caiane não valia nada mesmo não, o para menor entra ele. em casa, toma um banho, pega todas as bebidas e vai para um baile, curtir com os amigos. Ele, todas as bebidas da casa da Caiane, o menor bebeu naquele dia, quando Ou acabou de seja, matar. ele em 26 está solto. Tá, Essa, passou. essa, 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 isso, vou chamar de isso, É, vai estar solto em 2000, vai estar em solto. 2000. Não, ainda não terá tido o julgamento da Caiane se bobear e ele já está solto, ainda vai rir de tudo. E Porque com no toda certeza, Brasil, né? adolescente é dodói. Assim, é porque a gente não pode divulgar, infelizmente, o depoimento de um menor. Mas você fica estarrecido. Pior do que você está aí quando você vê ele falando, a frieza,
Até a juíza diz assim, a juíza ficou, a Pior é que gente ficou eu assim, fico sempre pensando nesses adolescentes que alguém, quando eles já forem adultos, alguém terá que morrer para que eles voltem para a cadeia para ficar pelo menos mais um tempo. Então é uma tristeza é uma imaginar que a tristeza. sociedade vai ter que perder mais uma pessoa em função da própria sociedade não entender a maioridade penal, onde se a pessoa tem a consciência do que ela fez, ela tem que ser julgada e condenada como, na frieza do adulto que ele é mentalmente falando no crime. Estou dizendo para jogar uma adolescente numa cadeia comum, mas que ele fique preso, que seja condenado e que ele pague o tempo que for necessário e como condiz a lei. Enquanto no Brasil a gente continuar fazendo de adolescente dodói, a gente vai continuar construindo esses monstros que vêm desde o nascimento. É A uma gente nem coisa pode dizer, impressionante. Beto, que ele cometeu um crime, né? Não, ele é. Como é que é o nome? Ele Como é que é a cometeu palavra? um ato infracional. Nem o crime você pode dizer que cometeu, né? Porque é complicado, Beto, é A gente, bem bem, difícil. a gente vai estar acompanhando esse caso desde o início. Fica meu convite para a gente se falar em breve, quando marcarem o julgamento, E, que eu espero que seja em breve. pronto. E quero te agradecer muito pela sua. É impressionante os detalhes que você trouxe. Por isso que eu falo da importância do assistente de acusação, como a Solange Beretta sempre fala, né? Não fala, ela falava como promotora e fala hoje como promotora aposentada. O quanto ela, como promotora, gostava muito de receber os assistentes de acusação, porque ajudavam ela a iniciar e a explicar para a família todos os pontos como estão acontecendo as coisas. E a gente Então, tem um contato direto até de dizer, ó, essa testemunha aqui é mais, né, interessante, não? isso. Só para te dizer, Beto, atualmente como se encontra, né, Sim. agora falar processualmente, né, eles foram pronunciados, o Adriano e o Leonardo, como eu te falei, o Felipe, ele conseguiu, né, ser absolvido. Esse Alexander, ele foi também denunciado, mas pelo crime de favorecimento real, né, ou seja, é um crime que cabe sucis, não vai para julgamento, mas eles foram homicídio qualificado, né, com 4 qualificadoras, e eles entraram com recurso ciente-distrito, né, que é um direito deles. O Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará negou, né, foi unânime, foi, né, o recurso, obviamente, conhecido e denegado, por unanimidade da Câmara. O Leonardo, ele impetrou o recurso especial, que também é um direito que cabe à defesa, então está subindo para o É para STJ, que esse e recurso? O Adriano não impetrou o recurso no STJ, então para ele já transitou em julgado. Ele é o Mas aí recurso tem que alegando o esperar, quê? O que que ele alega? alegando que as provas são contrárias, que na instrução Ah, tá. não conseguiu provar as coisas do inquérito. É o Beto, é assim, exercício que acaba cabe sendo um recurso protelatório que às vezes você tem que até chegar para o seu cliente e dizer, olha, a sentença de pronúncia foi reconhecida em todos os termos pelo tribunal. STJ, existe uma possibilidade de quebrar uma qualificadora ou outra? Não. Nesse caso é bem complicado. Então, assim, tu tem duas opções. Tu não vai sair, porque existe um entendimento que quando está pronunciado não existe excesso de prazo, tu vai ficar preso. Então, tu pode ou esperar, né, vai ver se a gente consegue alguma coisa em STJ ou STF, ou então a gente já vai para o julgamento, que ali tu Vai já vai resolver isso e julgado, vai ser você vai pagar a absolvido, sua vai ser pena. culpado. Pronto, vai saber em quanto você foi condenado. Provavelmente a defesa dele deve ter conversado, e se ele optou por recorrer, o Adriano optou por não recorrer, mas tem que aguardar o recurso do Você acha que Leonardo. pode sair este ano o julgamento ainda? Então, isso é uma pergunta. É que nem você Beto, faz obra, quando você faz assim, nós reforma, que estamos você em pergunta quando é que a maio, né? reforma acaba. A pessoa fala, veja bem. Não, nós estamos em maio, Beto. Eu tenho uma esperança que possa ser que no finalzinho do ano entre em pauta, ou no máximo, né, a gente pensa no primeiro semestre de 2026. Doutora Fernanda, assim que você tiver, nos avise, a gente faz uma entrevista Aviso. novamente antes do julgamento e depois do julgamento. Esse caso merece ser sempre lembrado, em homenagem mesmo a Caiane. E se você tiver outros casos, avise a produção. Gostei muito de conversar com você, gostei muito de te conhecer. Muito Obrigada. obrigado por estar no canal desde o início. Sou sim, Fico sou membro. lisonjeado da audiência ser tão qualificada assim. E eu gostei muito da forma que você contou a história. Eu acho que todos nós entendemos ainda melhor.
Então fica o convite de você voltar ao canal quando você puder e quiser, tiver um caso, é só avisar para a produção, a gente marca. Eu Muito gosto de mostrar obrigada. esses outros casos além em São Paulo e Rio, porque essa qualidade técnica existe em todo o país. Eu acho isso importante, a gente mostrar isso. Fico Tá muito bom, Beto, muito agradecido. obrigada mais uma vez e obrigado por dar voz à vítima, que você é um canal Sempre. que faz isso como ninguém. E a Obrigada gente mesmo. ouve todo mundo, é só, se você foi Isso, citado, isso. quiser, equipebetoribeiro@gmail.com, a gente ouve todo mundo, a gente marca. Muito obrigado, doutora Fernanda, bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.